Deixa eu mudar de assunto aqui e falar de algo que é extremamente importante. Destravar um projeto que acabava com aquela questão da obrigação de um marido ter que autorizar para a mulher poder fazer a laqueadura. Foi literalmente, né, uma das ações mais importantes e que a gente observa na implementação dessa nova lei que é de autoria da nossa secretária de Saúde aqui de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto, que é a Lei 14.443, que foi aprovada lá em 2022, mas somente liberada, né, definitivamente agora para a sociedade. Mas ela tem mudanças. As normas mudam as regras e a gente precisa entender que regramento é esse e de que maneira que essas normas impactam no dia a dia, porque há mudança, inclusive, de período para se fazer a solicitação ou não. Por isso a gente convidou a doutora Vanessa Lisboa, que é advogada especialista, sobretudo na área de direito médico. A senhora também trabalha com holding, né? Mas não é bem sobre holding que a gente tem que falar. A gente tem que falar nessa questão da organização da lei e de que maneira que agora essas novas regras impactam no dia a dia. Mas essa reflexão que eu fiz inicialmente aqui sobre essa questão de quantos casos de abortos ou mesmo o abandono de menor podem ser evitados se a gente de fato agora consegue evitá-los mesmo com essa nova lei, né? Bom dia, doutora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte. Essa lei, ela veio para facilitar a vida da mulher, no sentido de permitir que ela possa tomar essa decisão sozinha. Antes, a lei anterior, ela previa a autorização do marido ou do companheiro para poder ser submetida à esterilização cirúrgica. E agora não, agora a mulher que tiver essa vontade, ela não precisa mais dessa autorização. Algumas regras foram colocadas, né, nessa prática para a execução dessa lei. Uma dessas é a que a senhora está explicando agora, mas tem outras que são importantes, que são fundamentais, principalmente com relação à questão de tempo, muda de 25 para 21 anos, muda inclusive, e a senhora me explicava ainda há pouco nos bastidores, que não é ter dois filhos, ou ter dois filhos, é isso? O texto da lei, ele é bem claro. Ele explica que a mulher precisa ter pelo menos 21 anos, ou seja, reduz de 25 para 21 anos, e ela coloca a expressão ou com pelo menos 2 filhos. No texto da lei, quando é colocado ou, ele significa que não cumula as duas condições. É ou pelo menos 21 anos, independente de ter 2 filhos, ou pelo menos 2 filhos, independente de ter 21 anos. Ou seja, uma menina de 19 anos que já tenha 2 filhos, ela pode sim ser submetida à cirurgia de laqueadura. Isso serve também para os meninos, tá? Esse procedimento. No mesmo período de idade? No mesmo período de idade. Certo. Com relação ao procedimento, alguém pode perguntar assim, bom, mas eu preciso ingressar com algo na justiça, com algum pedido, com alguma solicitação? A senhora me explicava ainda há pouco que a própria lei por si só, ela já estabelece essa garantia, ou seja, basta uma decisão pessoal, é isso? Isso, a decisão ela tem que ser pessoal, comunicada para o médico com pelo menos 60 dias de antecedência. Nenhum médico pode submeter a paciente a esse procedimento de laqueadura sem ter essa autorização prévia, com 60 dias de antecedência. Essa autorização ela é escrita, é assinada pela paciente com um termo de consentimento informado, que vai esclarecer como é o procedimento, quais são as consequências desse procedimento, como é a possibilidade ou não de reversão do procedimento. E a paciente ela tem que ser encaminhada para um serviço social ou psicólogo para ter a avaliação definitiva desse serviço e o aval para que seja submetida à cirurgia. São 10 horas e 42 minutos, 10h42, a doutora Vanessa Lisboa, advogada especialista em direito médico, conversando com os ouvintes aqui da Jovem Pan e explicando as mudanças da nova lei de laqueadura, as novas regras que entraram em vigor junto com essa lei que já passaram a valer a partir de março. Eu iria lhe cumprimentar logo no início da entrevista pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu vou fazer isso agora para, junto, também trazer aqui uma pergunta para a senhora, que na verdade é uma reflexão. Isso aqui, sobretudo, é um avanço muito importante na sociedade brasileira, especialmente no que se refere a direitos da mulher brasileira. Como é que a senhora vê a implantação dessa lei? Isso, de fato, traz, assim, um movimento positivo, significativo na sociedade, doutora? Obrigada pela parabenização. O dia 8 de março, ele é para lembrar das conquistas das mulheres no decorrer dos anos. E essa é mais uma conquista
muito importante, onde a gente, mais uma vez, se liberta de um poder masculino. Até então, a mulher precisava pedir essa autorização para o companheiro e agora não. Agora ela toma posse, novamente, do corpo dela e da decisão do que vai acontecer com o corpo dela. Hoje, tem muitas mulheres que já decidiram não ter filhos. Tem muitas mulheres que estão no mercado de trabalho, competindo com o homem e não querem ter filhos. E ela pode hoje decidir sozinha em não ter filho. Uma última questão que eu gostaria de ver com a senhora aqui é o seguinte, é com relação à questão da redução da idade para o procedimento, né? Há uma avaliação de que o SUS está plenamente apto para fornecer essas informações. Mas é importante destacar que se trata, sobretudo, né, e principalmente, de uma atitude muito pessoal. A pessoa precisa ter clareza porque ele é um procedimento totalmente irreversível. A medicina hoje, é claro, é uma questão muito clínica, parece que já existe sim a possibilidade de reversão. Nem todas conseguem essa reversão. Então, é por isso essa importância de fazer esse consentimento com 60 dias de antecedência, passar por uma assistente social ou uma psicóloga, para que a mulher tenha exatamente noção da decisão que ela está tomando. Outro ponto muito interessante que essa nova lei preveu é a possibilidade de fazer a cirurgia junto com a cesariana. Então, as mulheres grávidas... Os dois procedimentos? Os dois procedimentos no mesmo ato. As mulheres que estão grávidas, que pretendem se enquadrarem na idade mínima ou já têm 2 filhos e quiserem agora num 3º filho, ou até mesmo na 2ª gestação, fazer a laqueadura junto com o parto cesariana, elas bastam informar ao obstetra com esses 60 dias de antecedência e respeitar o encaminhamento que vai ser feito para psicólogo ou assistente social. São 10 horas e 45 minutos para a gente encaminhar aqui, fechar com a sua participação, lhe agradecendo pela gentileza em nos atender, inclusive ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan. Nós estamos num novo ano, a gente vive um outro momento político, principalmente no país, né, com novas lideranças, tem um novo governo federal, nós temos um novo governo aqui de estado, nós temos uma nova visão, principalmente de atuação do estado junto à saúde, que era um grande problema aqui na sociedade catarinense, principalmente impactando, né, a vida das mulheres. Mas, enfim, tem uma série de questões novas surgindo na sociedade brasileira. O que a senhora espera desse Brasil para as mulheres em 2023, doutora? Espero que continue a luta feminina por conquistas dos nossos espaços. E, é claro, não é a conquista do direito da mulher que sobressaia ao homem, mas sim que ela possa, sim, ocupar o espaço dela, da mulher, independente de tirar ou não o espaço de um homem. Nós mulheres somos plenamente capazes de fazer tudo que os homens fazem. E de salto alto. De salto alto, né? Costuma-se dizer, assim, até de maneira descontraída, né, que as mulheres só não dominaram totalmente o mundo porque elas ainda estão fazendo a escolha do making, né, da roupa e tudo mais. Claro que isso é uma brincadeira agradável que se faz com todas as mulheres, né? Agradeço muito, doutora Vanessa, a sua vinda até aqui a Jovem Pan para explicar para a gente, para explicar para as mulheres, para os homens principalmente, que a lei está aí, já valendo e tem mudanças que são importantes de serem observadas. Mas basta, principalmente, é uma questão de um item de consciência muito pessoal, né? Tomou a decisão, está resolvida a vida dali para frente. Uma boa semana para a senhora. Obrigada, boa semana.